Quais são as quatro escolhas mais importantes que a gente tem para fazer para viver bem nessa era digital que a gente está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Por falar em parar para pensar, você pode agora colocar aí no chat a resposta para essa pergunta aqui, tá? Pense em alguém que marcou sua vida. Alguém que esteve ao seu lado, alguém que você considere inesquecível. Pode ser que seja alguém que ainda convive com você, pode ser alguém que talvez tenha deixado saudade na sua vida, pode ser talvez alguém que você nunca conviveu pessoalmente, mas marcou sua vida, talvez pelos livros, pela história, pela inspiração, a biografia. Estou curioso aqui para dar uma olhadinha aqui, ó. Minha mãe. Interessante que a base desse tema, professor Anderson, nasceu justamente numa palestra que fizemos no Dia das Mães o ano passado, aí na escola de João Pessoa. Foi ali que nasceu o insight de tudo isso que a gente vai conversar hoje. Olha aí, minha mãe, meus pais. Não sei se alguém tem aí um professor ou talvez um, um, sei lá, uma pessoa que tenha feito grandes coisas nesse mundo aí, que tenha impactado você, que seja alguém que inspire você a viver. E essa é uma característica das pessoas inesquecíveis, né? Elas inspiram a gente. Professora de matemática, olha aí, que legal, gente, que legal. Vai colocando aí, vai colocando. Minha avó, meu pai. Qual que é a importância da gente parar para pensar nisso? Todas as vezes que eu penso nessa característica de alguém inesquecível, eu percebo que existem, dentre as muitas características, é alguém que acabou me formando de alguma forma, alguém que tocou a minha vida e me inspirou a ser, ou fazer, ou viver da maneira como eu vivo. Essa é uma das características das pessoas inesquecíveis. E sabe o que a gente tem percebido? Está cada vez mais escassa essa qualidade de pessoa. A pessoa inesquecível está cada vez mais difícil de encontrar por aí. Eu não sei se você já reparou, já notou. No passado, era muito mais fácil você perceber, fazer a lista de personalidades, de pessoas que realmente fazem a diferença. E de repente temos hoje acesso a informações, temos hoje a possibilidade de ficar famoso da noite para o dia e ao mesmo tempo ser esquecido da noite para o dia. São características dessa geração, da era que nós estamos vivendo. Só para a gente parar para pensar um pouquinho. Quantas pessoas realmente influentes estão ao redor dos nossos filhos? Quantas pessoas ao redor dos nossos filhos eles podem considerar que sejam inesquecíveis? Para pensar um pouquinho nisso. Às vezes a gente acha que precisa muito para ser alguém inesquecível, quando na verdade é tão pouquinho, é tão pouquinho. E é isso que eu gostaria de convidar você a pensar nessa noite comigo. Há algum tempo atrás, juntamente com a minha orientadora do mestrado, nós escrevemos um artigo, em que a gente revisou a literatura justamente da área de dependência digital. Nós identificamos um padrão em lugares, principalmente nos países em que é possível identificar um grupo de pais que conseguem proteger seus filhos da dependência digital lá no período da adolescência. E o que que nós identificamos? Que quando os pais brincam e se divertem com os filhos na primeira infância, eles nem precisam recorrer a regras rígidas, a ficar brigando, vai guardar esse celular e não sei o que e tal, ou ficar colocando aquele monte de regra, porque o relacionamento é tão íntimo que eles conseguem, pela confiança, proteger seus filhos na adolescência. Isso é um desafio muito grande e faz a gente parar para pensar, porque a família é o núcleo principal que a criança tem de influência. E quando a família é inesquecível para a criança, ela consegue enfrentar qualquer coisa que ela tenha pela frente.
Sabe o que é interessante quando a gente parar para pensar nessa era que a gente está vivendo? Nós nunca tivemos acesso a tanta informação e nunca foi tão fácil a gente se conectar. Olha o que acontece. Eu não estou em casa, estou numa sala emprestada, você está aí do outro lado da tela, longe de mim, e a gente está conseguindo bater esse papo, a gente está conseguindo se conectar. Já parou para pensar nisso aí? São facilidades da era moderna que muitas vezes a gente nem percebe, nos afasta. Sem a gente nem perceber, o que mais mantém as pessoas desconectadas umas com as outras é o ato de estar conectada. É incrível isso, né? Por um lado, a gente tem um monte de informação e por outro, ausência. Talvez a gente não tenha parado para pensar, mas está difícil ser presente. Bom, já vou aqui colocar direto para você aqui o que nós percebemos que são quatro escolhas que a gente acredita que possa virar o jogo de uma vida, dessa era que a gente está vivendo, dessa era apressada, acelerada, correndo de um lado para o outro, cheio de coisas, cheio de atividades, cheio de informações e ao mesmo tempo com aquela sensação de vazio e distantes um do outro. E essas são as quatro escolhas mais importantes que a gente tem durante a vida que a gente está vivendo. A primeira delas tem que ver com como nós lidamos com a nossa mente. A segunda, como nós cuidamos com o ritmo do nosso corpo. A terceira, como nós governamos a nossa própria vida. E a quarta tem que ver com como encontramos significado. Vamos aprofundar um pouquinho nessa? A primeira tem que ver com o quê? Silenciar a mente. Por que é tão importante treinar o silêncio da mente? Nós estamos o tempo todo acostumados com som, com barulho. A gente entra no carro, liga o som, é ou não é? Logo a gente já pede para ter algum som, alguma coisa. Não sei se você já notou. Se a gente encontra uma criança muito quietinha, o que que a gente costuma pensar? Hã? Põe aí no chat. Quando você vê que a criança está muito quietinha lá no canto, quais são as primeiras coisas que pairam sobre a nossa mente? Hã? Já parou para pensar? Quando a criança está muito quietinha, quero saber, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Ela está o quê? Está aprontando. Está doente. Está aprontando, está doente. Está com tristeza. Aconteceu alguma coisa. Alguém machucou, alguém fez. Quando, na verdade, a criança precisa aprender a ficar em silêncio. Interessante que às vezes a gente se incomoda quando as crianças estão agitadas demais, a gente quer que ela fique quietinha, mas quando elas ficam quietas, a gente fica preocupado. O que está acontecendo? Talvez seja reflexo da era que a gente vive. Uma era apressada, uma era carregada de informações e que precisamos aprender a ficar em silêncio. Um silêncio treinado faz toda a diferença. Às vezes, quando a gente acorda pela manhã, a gente tem o hábito da primeira coisa já olhar o celular para saber como é que estão as coisas, o que está acontecendo. Quando o ideal é acomodar a mente no silêncio. Olhar para o teto, aqueles que têm o hábito de orar pela manhã, acordar e já conversar com Deus, faz parte desse processo de ficar a sós. Isso é muito importante para poder organizar a mente e tocar o barco da vida. Depois que a gente acostuma a ficar ali um tempo a sós, em silêncio, processando, deixando a mente acordar devagarinho, aí vem o segundo detalhe muito importante que tem que ver com a nossa mente: o hábito de ter leituras profundas. Um dos efeitos do excesso de tecnologia é que a gente vai começando a se acostumar com leituras superficiais. Sabe quando você está lendo uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem que o pessoal da escola mandou para você, com orientações e tal, mas você, de modo apressado, lê e já toca o barco, nem para pensar na leitura que você tem. De vez em quando, lá na escola, a gente percebe que alguns pais fazem uma pergunta que, se ela tivesse lido com atenção, estava lá no texto. Eu já passei por isso de ler de modo apressado e a pessoa só responde: tá ali, eu já mandei para você. E eu esperando uma informação quando já estava ali no texto. É o que acontece com todos nós. Há algum tempo atrás, justamente quando estava no período da dissertação, eu comecei a ter um bloqueio criativo e não conseguia escrever.
Aí eu resolvi dar uma pausa nas minhas redes sociais. Travei tudo. Parei tudo, deixei um tempo sem minhas redes sociais. 2 semanas sem usar o Instagram. 2 semanas sem usar o Instagram. Eu senti melhora no meu nível de ansiedade. Estava preocupado com tantas notícias ao redor do mundo que estava acontecendo. Diminuiu o nível de ansiedade e eu comecei a ter leituras mais profundas. Artigos que eu demorava para ler, tinha que ler 3, 4 vezes o mesmo parágrafo para entender. Eu comecei a perceber que estava aproveitando melhor o meu tempo de leitura pelo hábito de acalmar a mente e gastar um tempo de leitura com calma, profunda, a gente vai deixando a mente mais forte. E tem uma terceira coisa interessante que fortalece a nossa mente: escrever. É isso mesmo, gastar um tempo ali na caneta mesmo, no papel, você sentindo o cheiro da tinta da caneta, ouvindo o som que percorre o papel. São práticas simples, mas que fazem toda a diferença para a gente cuidar da mente. Reservar tempo, reservar tempo para estar a sós, começar o dia acalmando a mente, ajuda a gente a organizar o resto do dia. Por isso, a primeira escolha tem que ver com o silêncio da mente. A segunda escolha tem que ver com o ritmo do corpo. Do mesmo jeito que a gente está vivendo de modo acelerado, a gente não percebe, mas transforma toda essa vida acelerada, a gente conduz isso para o nosso corpo. E às vezes, sem a gente nem perceber, a gente negligencia o cuidado do corpo, porque está na correria. Sabe quando a gente começa a comer mal porque está atrasado, está com pressa, tem que sair correndo, come qualquer coisa e tal, chega em casa cansado, não dá tempo de preparar uma comida gostosa, saborosa. A gente perde, inclusive, aquele momento agradável de estar em família, um olhando para o outro porque está comendo, assistindo televisão, qualquer outra coisa. Nesse momento, a gente acaba com o ritmo do corpo. São coisas simples que afetam o ritmo do corpo, a gente nem percebe. A primeira tem que ver com atividade física. Eu não estou falando de ter que ir necessariamente para academia, nem todo mundo tem tempo de estar lá na academia, tal. Coisas simples, como 10 minutos de caminhada, pode fazer a diferença na vida. 20 minutos do corpo em movimento. Sabe quando você faz ali aquelas atividades funcionais ali, não precisa nem sair, ali dentro de casa, na sua sala, já é o suficiente para o corpo estar em movimento e cuidar do ritmo do corpo. Uma outra coisa muito importante tem que ver com a nossa alimentação. Cuidar com o estilo alimentar faz toda a diferença para o cuidado do seu corpo e para a saúde e a energia para você estar presente, para você estar aproveitando as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente não para pensar, mas cuidar do corpo, o motivo principal é para cuidar das pessoas que a gente ama. A gente acha que desgastar o corpo todinho em favor da família é produtivo. Cuidar de você, cuidar do seu corpo para amar a sua família é essencial. E tem uma terceira coisa que está impactando o nosso ritmo do dia a dia: sono. Sabe quando você já vai dormir ali, rolando o Instagram, ou assistindo um videozinho e tal, mas é para relaxar. Ao invés de relaxar, a gente está atrapalhando o processo de sono. Higiene do sono começa com a gente. Não é só com os nossos filhos, não. Às vezes a gente põe os filhos para guardar o celular, mas a gente não guarda. Celular longe do quarto, regras simples para toda a família, não é só para as crianças, não, para a gente melhorar o nosso sono. E assim a gente tem um corpo e uma mente mais saudável para poder impactar esse mundo e ser uma pessoa inesquecível. Sabe qual é uma das qualidades deste mundo que a gente está começando a perder? Isso tem que ver com Jonathan Haidt, que coloca naquele livro Geração Ansiosa. Ele coloca um negócio que é muito interessante. Às vezes a gente tão preocupado em proteger as crianças para não se machucarem, a gente tira das crianças o prazer de viver, de se movimentar e aproveitar a vida. E às vezes a gente fica também querendo proteger tanto que não deixa a criança resolver os seus próprios conflitos. Que uma das coisas que essas brincadeiras fazem, quando as crianças estão brincando, se divertindo, é conflito. E é quando elas aprendem a resolver os seus conflitos que elas aprendem a viver melhor. E às vezes a gente fica lá interferindo. Tem pai que às vezes está querendo até brigar com uma criança que não é nem a sua, porque desentendeu com os filhos. A criança precisa aprender a resolver os seus próprios conflitos. Terceira escolha tem que ver com o governo de si. Governo de si.
A era que a gente está vivendo é tão intensa e tudo tão imediato que a gente já não para pensar nos nossos, de como nós reagimos aos estímulos da vida. Isso tem que ver com tempo para organizar a sua agenda, isso tem que ver com tempo para governar suas emoções e você ter o que oferecer para as pessoas ao seu redor. Governo das emoções e o governo das atividades no tempo. Isso é essencial para poder viver na era que a gente está vivendo. Eu gosto muito, e para mim é o melhor sistema operacional que já conheci até hoje. Se você nunca ouviu falar nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, olha para essa tela que você vai entender exatamente como funciona o segredo do governo de si para poder se relacionar bem com o próximo. Dr. Steve Covey, ele coloca os 3 primeiros hábitos que eles têm que ver com você ter o governo da sua vida. Primeiro, você assumir a responsabilidade sobre você, que ele chama de ser proativo. Depois, aprender a começar com o objetivo em mente, para então cuidar do seu tempo e definir o que é prioridade. E fazer primeiro o que é mais importante. O hábito 4, 5 e 6, ele tem que ver com como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Ao invés de ser a mentalidade egoísta, eu é que ganho e tal, e ganha, perde, você começa a ter uma atitude mais generosa. Será que podemos, nas nossas relações, aprender a buscar um ganha-ganha? O quinto hábito tem que ver com o hábito de ouvir. Às vezes a gente já ouve as pessoas já querendo responder ou rebater. O quinto hábito tem que ver com primeiro busque compreender as pessoas, para depois você ser compreendido. Isso ganha uma dimensão tremenda na vida. O sexto hábito ele chama de cria sinergia, que é quando a gente junta as pessoas para buscar algo melhor e muito maior. O sétimo hábito ele fala de afine o instrumento, que é o tempo para você cuidar do seu físico, mental, emocional, espiritual, cuidar de você para você conseguir cuidar da sua própria vida e dos seus relacionamentos com as pessoas, cuidar da sua vida espiritual. É muito interessante a ciência dos sete hábitos que ele colocou das pessoas altamente eficazes. Depois, anos depois, ele escreveu o oitavo hábito, que tem que ver com como você é capaz de inspirar a vida das outras pessoas, que é justamente como viver uma vida inesquecível. Por isso que eu gosto muito desse sistema operacional do Dr. Cove. E quando ele fala da gestão do tempo, gente, é muito legal isso daqui, porque pessoas inesquecíveis, elas usam muito bem o seu tempo. Ele usa a matriz de Eisenhower, não lembro, agora, deu branco aqui o nome do homem aqui. Eisenhower, se não me fala a memória, é assim que fala o nome dele. Essa teoria divide o tempo em 4 quadrantes. O Q1 é quando a gente vive coisas importantes e urgentes. Quanto mais a gente está o tempo todo vivendo nessas coisas importantes e urgentes, a gente vive estressado, porque é para ontem e tal, aquela pressão. Se a maior parte do nosso tempo está no Q1, a gente vive estressado. O Q3, ele tem que ver com não coisas não importantes, mas urgentes. O que que é isso? É coisas que as pessoas pedem para a gente de última hora. Não tem que ver com o que é importante para nós, tem que ver com o que é importante para os outros. Tudo certo a gente reservar tempo para poder atender as necessidades das pessoas, mas se o dia inteiro você corre o dia inteiro para fazer as coisas dos outros, o sentimento no final do dia é de frustração. Poxa, o que que eu fiz com o meu tempo? Não fiz nada do que era importante para mim porque você passou o tempo todo atendendo às necessidades dos outros. Isso é importante, a gente tem que atender a necessidade das pessoas, mas precisa estar dentro do nosso planejamento de vida. O Q4, que fica aqui nessa barrinha de baixo, são coisas nem urgentes e nem importantes. Ou seja, perda de tempo. O sentimento no final do dia é de inutilidade. Que eu não serviu para nada a minha vida, sabe? Eu sou imprestável e tal. É por isso que muitos jovens, adolescentes e crianças têm uma sensação de frustração consigo mesmo no final do dia. Baixa emocional, porque perdem tempo. Esse é o sentimento, perdem tempo com redes sociais, com os jogos. Quando a gente ensina a viver no Q2, que é organizar o que é mais importante para você e organizar o seu tempo a partir do que é mais importante, fazer primeiro o que é mais importante, você sente-se mais útil, com propósito
gasta menos tempo, porque você se planejou, com urgências. Como você está planejado, você inclusive reserva tempo para as emergências, para aquilo que chega sem aviso prévio. Você ainda é capaz de reservar tempo para atender as necessidades das pessoas. Olha só, quando a gente tem uma agenda bem organizada, a gente é capaz de dizer, inclusive para o nosso chefe, tem que ter coragem para fazer isso, viu? Quando alguém chega para você de última hora, você diz assim: olha, eu até posso atender o que você deseja, mas olha só, vamos dar uma olhadinha na minha agenda aqui para saber quando é que eu vou conseguir ajudar você? Ou você pode até negociar. Se você me ajudar com isso, eu te ajudo com aquilo. Entendeu? Mas quando a gente não tem uma vida organizada, quem não tem governo de si, as pessoas vão governar você. Se você não governa suas decisões, os algoritmos das redes sociais vão governar suas emoções e as suas decisões. Isso é muito importante. O- a quarta escolha das pessoas inesquecíveis tem que ver com propósito, significado. O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente encontra esse significado, esse propósito para a nossa vida, o próximo passo é com quem eu vou compartilhar isso. E você vai perceber que o verdadeiro significado da vida você encontra quando você escolhe alguém para ensinar a viver uma vida inesquecível. Quando você escolhe ensinar alguém a cuidar da mente, quando você escolhe ensinar alguém a cuidar do seu corpo, quando você escolhe alguém a governar as suas emoções e a vida, quando você escolhe ensinar, você descobre o significado para a sua vida. É por isso que, como pais, a gente sente um prazer tremendo quando os filhos começam a aprender as primeiras coisas que a gente ensinou. Sabe aquela sensação gostosa quando você ouve do seu filho conversando com os amigos dizendo assim: eu quero ser médico, advogado, engenheiro, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Não dá um sentimento de orgulho gostoso dentro da gente? Isso é porque você inspirou. Pessoas com significado inspiram outras pessoas. Isso tem que ver com o tempo que você dedica para buscar os seus valores, o que é mais importante para alimentar a sua vida espiritual. Eu gosto dessa palavra espírito, não necessariamente do aspecto religioso, mas quando você olha a palavra espírito no grego, ela vem da palavra grega pneuma, pneumonia, pneu, pneumático, tudo isso lembra o quê? O ar. Tem que ver com ar. A vida espiritual de uma pessoa é aquela parte da vida que ninguém vê, mas move suas escolhas, suas emoções, o que é mais importante para ela. Você sabe quem é que te inspira. Você que acredita em Deus, você que vai a uma igreja, você sabe quem é que te inspira. E quando você se alimenta daquilo que te inspira, você começa a alimentar outras pessoas. Se você acredita que Deus é o seu criador, quanto mais tempo você passa com ele e reconhece que ele é o seu criador, mais parecido com ele você se torna. E aí você vai descobrir o significado da sua vida, assim como Deus cuida e alimenta as pessoas ao seu redor, você passa a viver assim. Isso tem que ver com o significado da vida. Quando nós entendemos isso, nós começamos a servir as pessoas. E o serviço traz esse senso de utilidade e significado para a gente. É uma das coisas mais incríveis que acontece. Quando a gente consegue levar adolescentes a servirem o próximo, muda a vida deles por dentro. Estava conversando agora há pouco com o pessoal aqui da escola onde nós estamos atendendo, aqui em Caruaru, inclusive, onde o professor Anderson foi diretor aqui por muitos anos. Eles estavam explicando o efeito que começou a causar nos alunos quando eles começaram a se envolver na agência de missões, quando eles começaram a ajudar o próximo. Isso gerou nos filhos deles algo de pertencimento tão grande que a vida passou a ser mais leve e feliz. Porque quando você serve as pessoas, você descobre o que é mais importante para você. Agora veja, a sociedade que a gente está vivendo hoje é tão centrada em si mesmo, em si mesma, está mais preocupado com as curtidas, a opinião pessoal, brigas de família, porque estão preocupados com a opinião pessoal, que a gente nem percebe que é quando a gente serve o próximo que a gente é mais feliz. Sabe o que é interessante?
Quando a gente passa por, eu já passei por momentos de depressão, e uma das coisas que me ajudou a vencer o processo depressivo, foi ajudar o próximo. Quando a gente ajuda o próximo, a gente esquece um pouquinho da gente, a gente descobre que a nossa vida é útil. E uma das coisas mais incríveis, quando você deixa um legado para as pessoas, você se torna essencialmente uma pessoa inesquecível. Por isso, essas quatro escolhas são tão importantes. Levar adolescentes a servir o próximo faz toda a diferença. Uma das experiências mais incríveis que já tive foi essa de pousar nesse lugar aqui, o Cairo, lá no Egito. Tive o privilégio de passar uma temporada, alguns bons dias ali, servindo e ajudando pessoas que eu não conhecia, onde eu nem conseguia entender muito bem a língua, o idioma deles, onde tudo que nós fizemos pelas pessoas foi devolvido com um sorriso e um muito obrigado. Isso mexe com a gente. Quando você leva as pessoas a servirem, você se torna mais feliz. Você se torna mais feliz e você então encontra o seu significado. Bom, se você prestou atenção nas quatro escolhas, você já captou o esquema, né? Ele é muito simples. As quatro escolhas têm que ver com cuidar da sua mente, do seu corpo, das suas emoções e da sua vida espiritual. Enquanto a gente vive nesse mundo regido pela pressa, pelos estímulos, pela impulsividade, pelo vazio existencial, uma vida inesquecível, ela cuida da sua mente, processa a informação, é mais sábia, porque pensa antes de falar. Uma vida inesquecível respeita o ritmo do corpo, cuida do seu corpo, busca decisões inteligentes e governar as suas emoções e o uso do seu tempo. Uma vida inesquecível tem propósito, inspira, por isso deixa um legado. Pare para pensar nisso. Eu gosto de pensar na regra da primeira hora do dia. Se você parar para pensar e entender bem, as pessoas inesquecíveis da sua vida, elas possuem o hábito de cuidar das primeiras coisas que fazem. Às vezes nunca pararam para pensar. Sabe a vovó que já começa o dia preparando o café, o chá, aquele bolinho especial? Ela está preparando para você, para servir. O que a gente faz na primeira hora do dia determina como a gente vai usar o resto do dia. Aí vai uma dica: uma hora. 40 minutos a uma hora para você começar bem o restante do seu dia. Comece reservando ali 10 minutinhos para você manter ali o silêncio. Aproveita que ninguém acordou na casa ainda, sabe? Fica um tempinho em silêncio. Depois busque uma leitura que te inspire, inspire os seus valores, os seus princípios. Uma leitura profunda, leitura meditativa, onde você lê 3, 4 parágrafos e para pensar, processa a informação. Não é aquela leitura apressada. Às vezes, eu já me peguei lendo a Bíblia de modo apressado. Você lê para cumprir meu checklist de ler a Bíblia pela manhã. Serviu para quê? Leitura com calma, meditativa, contemplando a cena. Isso faz toda a diferença. Depois, organize o seu pensamento que você leu, escreva alguma coisa. Alguns têm o hábito de ter o diário. Faça isso. Logo depois desse momento, eu gosto de parar para organizar o meu dia. Antes de sair do escritório, de começar a vida, organizar a minha rotina, o que eu tenho para hoje. E é nessa hora que eu consigo escolher o que é mais importante para fazer primeiro, porque a mente está em calma, está com calma, não está vivendo apressada, sabe, abarrotada de informação. É mais fácil definir o que é prioridade. E aí, óbvio que a gente tem que reservar aquele tempinho especial para cuidar do corpo, fazer aquela atividade física. Se a gente começar com essas quatro coisas o dia, o restante do dia vai ser diferente. Quem tem esse hábito sabe do que eu estou falando. É muito melhor. O corpo tem energia, você consegue estar presente. Você consegue estar presente. Por isso que eu chamo de a hora de ouro, tá? 0 a 10 minutinhos para poder silenciar a mente, alguns minutinhos ali de leitura profunda, alguns minutinhos ali para você organizar o pensamento, escrever, e alguns minutinhos para você cuidar do seu corpo.
Às vezes a gente começa com 40 minutos a 1 hora e depois vai podendo aumentar de acordo, cada um tem a sua rotina, sabe o que é melhor para você. Mas o que a gente faz na primeira hora do dia define o restante do nosso dia. E aí, você deseja ser uma pessoa inesquecível? Sabe, que eu paro para pensar nisso é que às vezes a gente acha que precisa fazer algo grandioso, extraordinário para ser uma pessoa inesquecível. Talvez fazer uma grande descoberta, quem sabe, talvez até ser uma pessoa famosa, mas na verdade, para ser inesquecível, você percebeu, é pouca coisa. E se você parar para pensar, nem custa muito dinheiro. Pessoas inesquecíveis têm a característica de estarem presentes, vivendo cada momento. Tem um filme que eu gosto muito dele. Ele tem um pouco de sátira, parece que brinca um pouquinho, mas tem uma mensagem muito profunda. Eu vou colocar um trechinho do filme que ele praticamente resume o filme. Me perdoe se você não assistiu, é spoiler já do filme, mas vale a pena assistir o filme prestando atenção. A metáfora do filme, embora você vai ver algumas palavras em inglês ali durante o texto, é life, vida. É o propósito da vida. Se você tiver o privilégio de assistir com a família esse filme, eu recomendo, vale muito a pena. Porque às vezes a gente não para pensar, mas talvez estejamos correndo o risco de perder uma geração, porque a gente está esquecendo essa geração em algum canto por aí. Essa é a minha preocupação. Às vezes a gente acha que ser inesquecível tem que ver com a gente, quando na verdade a gente é que está esquecendo uma geração sentada no computador, porque elas estão perdendo a vida. Há quanto tempo esse rolo de negativos está aqui? Aberto assim? É do Sean O'Connor? Chegou hoje de manhã. Também tem um presente aí na sua mesa, olha. Queria te agradecer. Procure dentro. Um presente por todos os seus anos de trabalho duro. Ganhou o quê? Uma carteira. Com o lema da Life: ver o mundo e os perigos que virão ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Este é o propósito da vida. Mas a número 25 é minha melhor foto. A quintessência da vida, eu acho. Eu sei que você vai saber o que fazer com ela. Você sempre sabe. Cadê a 25? Não está aí. Sean O'Connor, eu espero que deem especial atenção ao negativo 25 para a capa. Minha melhor foto, a quintessência da vida. Virei o lugar de ponta cabeça. 25 não está aqui. Vai vir, ele nem mandou. Talvez esteja com ele. Você devia ir atrás. Vou atrás, na Groenlândia. Por que não? Vai. Resolve o mistério. Escuta a sua carteira. Você deixou um monte de perguntas, tipo lugares que visitei, coisas que eu já fiz em branco. Tá, é que eu nunca estive em nenhum lugar realmente incrível, entende? Cheryl? Aqui é Cheryl Melhoff. Oi, é o Walter. Mitty. Oi, eu passei aí pra te dar um oi há mais ou menos 1 hora, mas você não tava. É porque, adivinha só, eu tô na Islândia. Islândia? Peraí, não era Groenlândia? Não, eu fui pra Groenlândia. Aí entrei no barco pesqueiro procurando o Sean e acabei na Islândia. Aí é bonito. É sim, é muito bonito. Que Olha, legal. gente, Quê? O que foi? o diário de viagem que papai me deu. Sabe quando seu pai morreu e você foi trabalhar naquela pizzaria? Aquela que tinha o nome de um pai, um nome tipo assim. Papa John's, Eu achava horrível para você ter que trabalhar num restaurante com o nome de Papa logo depois que seu pai morreu. Ele morreu quando eu tinha 17 anos, numa terça-feira. Não tínhamos nenhuma poupança. Então, cortei o cabelo naquela terça-feira e arranjei um emprego no mesmo dia. Ficava imaginando o tipo de pessoa que eu queria ser e tudo que eu queria fazer. Quando vai tirar a foto? Às vezes não tiro. Se eu gosto de um momento, quer dizer eu, pessoalmente, não gosto de ser atrapalhado pela câmera. Eu só quero ficar nele. Ficar nele? É como está, bem aqui.
Então não faz ideia do que era. A fotografia. Que pena. Era uma beleza. Sua quinta essência. O último número, dedicado às pessoas que fizeram a revista. Meu Deus, Walter. As coisas belas não pedem atenção. Sabe, às vezes a gente não percebe, mas a gente perde momentos pequeninos que farão toda a diferença na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas ao nosso redor. Pessoas inesquecíveis, elas estão presentes. Elas aproveitam o tempo juntos. Elas estão ali de verdade. Sabe quando você coloca o celular na gaveta para ficar um tempo com seus filhos? Eles jamais vão esquecer. Jamais. Um dia desses, uma mãe chegou na escola, conversando com a minha esposa, e ela disse: Olha, tenho empresas, eu tenho muita coisa, não tenho muito tempo. Então, não me mande tarefa para casa, não vem com esse negócio de convidar para reunião de pais, para estar brincando aqui com os meus filhos. Eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida tarefada. E a minha esposa perguntou para ela: Quantos anos tem seu filho? Ah, tem 8 anos. Lembre-se que você só tem mais 10 anos com ele. Então, aproveite bem seu tempo. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas saiba que aos 18 anos ele vai embora. Ele vai sair para enfrentar a vida. Ele vai precisar viver a vida. Aproveite. Aproveite o tempo. É assim que você será uma pessoa inesquecível. É assim que eles terão vontade de voltar para casa. Porque você abraça, porque você ama, porque você dá tempo, porque você ouve, porque você ensina a viver uma vida inesquecível. Este não é um convite para você mudar tudo de uma vez, tá? Mas é um convite para você começar. Para você começar cuidando da sua mente, do seu corpo, das suas emoções, do seu tempo, mas principalmente da sua vida espiritual. Para você deixar um legado na vida do seu filho e da sua filha. É assim que a gente vive uma vida inesquecível. Agora, hoje, porque tudo que a gente tem é agora.